Olá, vocês, sejam bem-vindos ao nosso jornal. Realmente eu tenho que... Deixa eu pegar um papelzinho aqui para eu não esquecer, que senão eu vou esquecer o que eu estou falando aqui. Meus apontamentos. Sabe o que é? É que amanhã é meu aniversário. Amanhã eu vou estar fazendo mais uma velhinha. E aí me perguntaram a seguinte coisa. Coronel, qual o segredo para viver e chegar onde você chegou? Eu falei, simples, só fazer aniversário. Quanto mais aniversário você fizer, melhor. Então, quanto mais aniversário você fizer, é sinal que você não morreu cedo. Então, amanhã vai ser o meu aniversário. Vamos ver se eu vou estar aqui para comemorar. Tudo depende de Deus, se Deus quiser. E se vocês desejarem um feliz aniversário para mim pelas redes sociais, vou ficar contente. Agora, se vocês mandarem uma mensagem para nós aqui também, aí a gente coloca as mensagens de vocês aqui. Só lembrando, hein? Não pode escrever coisa feia, hein? Hoje foi um dia que eu curti bastante. E um dos passeios com o meu cachorro, aí vieram falar assim para mim assim, Coronel, vem cá, vem cá. Essa moça que está aqui, o pai dela assiste seu jornal todo dia. Aí a mulher me apresentou e falou assim, é o jornal dele que o seu pai assiste. Através da sua filha, então, Tony, estou te mandando um grande abraço por estar assistindo o nosso jornal aí, que segundo a informação que chegou até mim, o senhor se recolhe lá no seu quarto e fica assistindo. Agradeço imensamente sua audiência. E por falar em audiência, eu também não posso deixar de falar de uma família linda e maravilhosa que nós encontramos na feira. Pai, a mãe, a filha, o filho, aqui embaixo, ó. Tava andando na feira e aí o pai Rafael, a mãe Ariane, a filha, eu tenho que ler aqui porque eu me perdi tudo. Keitney, é isso mesmo? Keitney, espero ter falado certo. E o filho caçulinha, o Wendel. Sei que vocês nos mandaram mensagem, falaram assim, Coronel, nós estamos assistindo o seu jornal. Então tá aqui, nós na feira, e eu falei que eu ia colocar sua foto. Obrigado pela audiência, por estar sempre assistindo com a gente. E também, na feira, nós encontramos o Abel. O Abel e seu filho Gabriel. Não sei se vocês conseguem dar um close para nós na foto. O Abel e o Gabriel, nós estávamos na feira também. Eu queria só dizer para vocês, a família maravilhosa, a mãe não estava aqui. Por que eu vou fazer também uma menção especial? Pois o filho dele é autista, tanto que ele está com o colar de autista. Eu falei assim, nossa, meus cachorros adoram e eles trabalham com crianças autistas. Então, na hora que ele estava lá, eu falei assim, nossa, é um presente para mim poder fazer isso. Então, Abel, muito obrigado pelo carinho que você tem, também por estar assistindo o nosso jornal. E também na feira, nós fomos interpelados pelo Marcelo. Aí o Marcelo veio, Coronel, vem cá. Falei, vamos lá. Como eu falei, Marcelo, também ia colocar a sua foto aqui no nosso jornal. Estávamos na feira. Eu não sei se vocês sabem, mas todo domingo eu gosto de dar um passeio na feira. Como está bem fresquinho, eu levo os meus cães para dar uma volta, passear e voltar tranquilamente. Está aí a mensagem que nós mandamos a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por estar sempre nos assistindo aqui. E uma das coisas que eu escuto quando estão sempre junto comigo é assim, Coronel, é isso mesmo. Ainda bem que nós temos o senhor que está lá mostrando para nós, falando o que está acontecendo, deixando bem transparente os bastidores da política que algumas pessoas não mostram, não demonstram.
Em razão disso, eu sempre falo para vocês, tem hora que eles pegam o diário oficial, vão escondendo, e aí enfia algo dentro do diário oficial. Hoje, no segundo bloco, nós vamos fazer uma breve explanação de algo que eles tentaram esconder, mas é o que eu sempre falo. Como nós estamos de olho na cidade, tá certinho aí? Tá? Então tá. Como nós estamos de olho na cidade, nós ficamos de olho também no Diário Oficial para trazer essas informações a vocês. Então aguarde, no segundo bloco, ó, uma notícia novinha para vocês aí. Vocês vão perceber que tem algo nessa notícia que, quando eu vi, eu falei assim, é brincadeira, foi montagem. Não. Nenhum setor da prefeitura vai fazer um negócio desse. Eu falei assim, será que fizeram? Acreditem, fizeram. Vamos ver, vai. Bom, já que nós vamos para as notícias. Polícia Militar recebeu via rádio a notícia de um caminhão que tinha sido furtado e que ele estava circulando na região Mogi Guaçu e Mojimirim. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a polícia recebe essa notícia, eles transmitem para a região toda. Não somente para a cidade que acontece o fato. Eles transmitem para todo o entorno próximo aonde o fato acontece. E as viaturas se atentam. Então eu vou contar uma piada, um fato para vocês dos policiais. Como é que os policiais memorizam as placas dos carros? Ó, só que vocês não podem contar para ninguém esse segredo, hein? Vai ser só entre nós. Os policiais memorizam as placas dos carros porque quando é passado o caráter geral, eles têm uma lista dentro da viatura. Então, quando eles veem a placa do carro, eles puxam primeiro o último número, vem na lista dele, e aí eles verificam se na relação deles tem aquela placa. E sabe o que aconteceu? Quando passaram a placa do veículo, do caminhão que tinha sido furtado, eles ficaram atentos a esse caminhão e depararam com o caminhão. Olha só que, através de um caminhão, o que eles localizaram. Veja a matéria. A PM descobriu um antigo pátio de guincho clandestino utilizado para armazenar caminhões com sinais identificadores adulterados, placas clonadas e outros equipamentos ilícitos. Durante patrulhamento em Mojimirim, a equipe localizou caminhões com sinais identificadores adulterados, placas clonadas e outros equipamentos, que resultou na apreensão de diversos veículos e objetos, incluindo o bloqueador de sinal, comumente utilizado para dificultar a localização de veículos rastreados. Ao ingressarem no local, os policiais constataram que se tratava de um antigo pátio de veículos, possivelmente desativado. Nenhuma pessoa foi localizada no momento da abordagem. No interior do terreno foi encontrado o caminhão, que após consulta retornou como outro veículo. Tirocínio policial, perspicácia do trabalho, persistência, culmina em uma ocorrência bem desvendada. Nesse caso, patrulhamento, encontraram um caminhão dentro de um barracão que foi utilizado como um local de guincho. Guinchavam os carros e deixavam lá. O que acabou acontecendo? Esse caminhão estava lá. Quando os policiais chegam no local, primeira coisa que eles deparam com um aparelho que elimina completamente rastreador. Se elimina rastreador, elimina também celular. É o mesmo código que é feito. Quando depararam com esse material dentro do barracão, é lógico, esse é um primeiro viés para se continuar a abordagem. Começaram a verificar chassis e placas que encontraram no local. Apreenderam no local celulares, bloqueadores de rastreador e de celular, que é o mesmo sistema,
outros veículos, chassis provenientes de furto e roubo aqui na nossa região. Olha só, graças a um caminhão, apreenderam outros e fecharam um desmanche de carro aqui na nossa região. Tá vendo só? Obrigado, policiais militares, pelo excelente trabalho que realizaram. Como sempre, um trabalho magnânimo executado por todos, quando trabalham bem, como é essa gloriosa corporação. Lembra que eu falei para vocês que o frio chegou? Chegou e chegou feio. Mas tem uma coisa que não me entra na cabeça. Olha, a prefeitura está fazendo recolhendo os moradores de rua. Eu vou mostrar a matéria para vocês, mas eu não sei se é eu que enxergo, que eu dou importância para o ser humano de uma forma diferente, ou eles simplesmente só querem mostrar serviço para falar assim, ó, estamos fazendo. Vamos ver se vocês vão verificar, como eu também entendo que não é a maneira correta de se tratar o ser humano. Vejam a matéria e daqui a pouco eu converso com vocês. Foi realizada a Operação Inverno 2025 da Secretaria de Assistência Social para Acolhimento Institucional de Pessoas em Situação de Rua. Na primeira abordagem, entre 17 e 18 horas, 7 pessoas aceitaram acolhimento no Serviço de Acolhimento e Casa de Passagem, Instituto Enéas Tognini, no Parque do Estado. As abordagens vão ser realizadas até sábado. Elas serão feitas sempre que a previsão de temperatura for de 13 graus de mínima. Olha só o que eles estão falando agora. Temperatura caiu abaixo de 13 graus, vamos fazer. Inclusive, nós falamos a semana passada sobre esse assunto. Por que que eu vou focar? Porque eles ainda insistem em manter o mesmo sistema quando se fala de ser humano. Quer ver? Eu vou colocar para vocês. Eles só vão trabalhar na rua das 18 às 19 horas para recolher essas pessoas. E não mudaram isso. E não mudaram. Mantiveram das 18 às 19 horas. E detalhe, esse horário eles vão estar em alguns pontos nos pontos para recolher esses moradores de rua. E agora, a van vai passar às 17 horas, às 5 horas da tarde. Na hora que eles estão nos cruzamentos, pegando dinheiro, maior fluxo. Vocês acham que eles vão conseguir levar esses moradores de rua para os abrigos? Não vai. Vai fazer o quê, né? Eles ainda insistem. Falamos a semana passada e estão mantendo essa semana do mesmo jeito. Não mudaram em nada o comportamento. O que acaba acontecendo? Os moradores continuam nos mesmos locais. Vai fazer o quê, né? Estamos reformando a praça para os moradores de rua não ficar. História para inglês ver, né? Mas vamos lá. Pati, lembra que eu comentei com vocês que esse posto de apoio aos trabalhadores, olha só, hein? Estão com 237 vagas. Uma pode ser sua que está procurando emprego, hein? Veja a matéria. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, informou que oferece 237 vagas de emprego em 58 profissões. Por exemplo, há oportunidades para açougueiros, ajudantes de cozinha, auxiliares de limpeza, funileiros, mecânicos e carretas, repositores e tratoristas, entre outras profissões. Há também vagas para PCDs, pessoas com deficiência. Para se candidatar a uma vaga, é necessário ir até o PAT, na Rua São José, número 49, na Vila Júlia. O posto de atendimento ao trabalhador. Sim, 237 vagas. 237 vagas. Detalhe, para 57 profissões diferentes. Ai, coronel, é uma empresa só que está pedindo para todo mundo. Não, não é não. 237 vagas para 57 profissões diferentes.
Olha que coisa boa. Uma pode ser sua. É isso daí. Vá lá. Vá no posto. Quem sabe você não consegue seu emprego lá. Pensa nisso. Sua oportunidade, hein? Dá um chego lá. Antes de nós irmos para o intervalo, eu vou falar agora uma coisa que eu acredito que vai interessar a muitas pessoas. Ou a vocês, ou aos seus parentes que têm mais de 65 anos. O governo criou agora um benefício para as pessoas que têm mais de 65 anos, mesmo que não tenham contribuído com o INSS. As pessoas que têm mais de 65 anos e não contribuíram com o INSS ou contribuíram parcialmente, vão ter direito a um benefício agora do INSS. Mais de 65 anos, você vai passar a ter um benefício. Veja a matéria. O benefício de prestação continuada, BPC, para idosos, é uma assistência social concedida pelo governo federal. Ele é destinado a pessoas com 65 anos ou mais que não possuam meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito ao BPC idoso, é necessário atender a alguns requisitos, tais como ter 65 anos ou mais, a renda per capita do grupo familiar deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, cadastro no CadÚnico. Até que enfim, será que eles estão pensando realmente nas pessoas? Ou será que eles estão vendo que as pessoas não estão conseguindo mais aposentar e vão achar um jeitinho de ajudar? Então você que tem mais de 65 anos de idade, contribuiu parcialmente ou não contribuiu com o INSS, você vai poder ter direito a uma aposentadoria. Olha só que coisa maravilhosa. Você vai poder, procure o posto do INSS. Ah, mas na minha família não tem. Mas se você conhecer alguém que esteja nessa situação, com mais de 65 anos inclusive, ou mais, eu não me incluo nessa ainda, hein? Mas quem sabe eu chego lá, né? Só fazer mais aniversário. 65 anos ou mais. Você que já preenche os 65 anos ou mais, procura o posto do INSS, que com certeza você terá direito a esse benefício. Vamos para o intervalo? Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Eu conto ou vocês contam? Não? Então vamos lá. Não começou campanha ainda para vereador do ano que vem. Mas eu peguei
algumas coisas e comecei a analisar. Primeira coisa que eu vou falar. Tem vereador que já está falando assim, vou montar uma areninha, semelhante àquela que tem no IP1, em Martinho Prado, vou montar uma areninha daquela no meu bairro onde eu tenho voto. Aí ele coloca uma foto da areninha com uma arquibancada maior do que a que tem lá no estádio do Camacho. Pra vocês verificarem. Coloca uma arquibancada para a população maior do que a que tem no Camacho. Como se fosse algo fenomenal. Detalhe, não tem dinheiro. Está falando que vai fazer. O outro vem e fala assim, consegui dinheiro para a prefeitura. Já está nos cofres da prefeitura. Engraçado, eu fui olhar nos cofres da prefeitura e não achei nada. E aí depois eu comecei a fazer uma conta de 2 mais 2. Com esse dinheiro dá para comprar 2 ambulâncias. Com esse dinheiro dá para comprar 2 ambulâncias. Das duas, uma. Ou não tem noção do dinheiro que está pedindo para vir para a prefeitura, ou não tem noção de quanto custa uma ambulância. Só para vocês saberem, e vereador, por favor, uma ambulância, e não é UTI, uma ambulância que não é UTI, está algo próximo a R$700 mil. Uma ambulância que não é UTI está aproximadamente R$700 mil. Porque senão vai fazer igual aquele outro candidato a prefeito que falou que comprou viaturas de ambulância para Mogi Guaçu e quando se colocava a maca dentro da ambulância, o pé do paciente ficava para fora, mas do lado de fora estava escrito ambulância, só que esquece que lá dentro não conseguia colocar maca. Então, quando for falar que vai comprar 2 ambulâncias, já saibam que uma ambulância está em torno aproximado de R$700 mil. 400 mil não dá para comprar 2 ambulâncias. Aliás, não compra nem uma. Só para vocês saberem. Mas fica aí, para vocês olharem. Quando você vê a notícia, comenta embaixo assim, quanto custa o preço de uma ambulância? Uma ambulância custa 700 mil, como é que você vai comprar 2 com 400? Só para vocês saberem. Mas vamos lá. Quanto vale uma vida? Vocês veem eu falando sempre aqui. Quanto vale uma vida? Sabe quanto que vale a vida de um jovem de 22 anos? Sabe quanto vale a vida do jovem de 22 anos? Em um bar, vale um jogo de sinuca. Isso. O jovem perdeu a vida com 22 anos em um bar de sinuca. Olha a matéria, para vocês verem. Um homem foi morto a tiros no dia que completou 22 anos em Bragança Paulista. Fabrício Ribeiro dos Santos estava em um bar e foi baleado por conta de uma discussão durante um jogo de sinuca na madrugada desse domingo, dia 15. O caso foi levado e registrado no plantão policial da cidade. A vítima estava jogando sinuca em um bar na rua Santa Amélia, quando o autor dos fatos chegou querendo participar do jogo. Diante da recusa dos presentes, iniciou-se uma discussão. Em determinado momento, Fabrício teria encaminhado em direção ao autor, ocasião em que este sacou um revólver e efetuou um disparo contra ele. Um jovem de 22 anos perdeu a vida, porque estava jogando em um bar, ganhou o jogo de uma outra pessoa, que depois que perdeu, saiu, voltou no bar, abriu a camisa, sacou de um revólver e pá, matou um jovem de 22 anos. Justifica uma vida
ainda mais a vida de um jovem de 22 anos. Um jovem de 22 anos. E por falar em vida, vou mostrar para vocês o seguinte. Se vocês quiserem, eu mostro outro dia. Se não, eu vou deixar, que é uma imagem muito forte. Se vocês quiserem, eu mostro essa imagem para vocês. Mas vou deixar para vocês dizerem se vocês querem que eu mostre ou não. Um outro rapaz foi praticar um furto a uma residência. Isso mesmo. Ele foi praticar o furto a uma residência. Saiu correndo e foi tentar pular em um trem em movimento. Ele foi tentar pular no trem em movimento para fugir. O trem passou na perna dele. Resumindo, ele ficou amputado nas pernas. Se vocês quiserem, eu coloco as imagens, mas depende de vocês. Se vocês quiserem, nos pedirem, eu mostro. Se não, só vou deixar a notícia para vocês aí, que ele pulou no trem para tentar, não conseguiu, o trem passou em cima da perna dele. E aí, justiça foi feita assim, ó? Depende de vocês. Se vocês quiserem, eu mostro. Se não, não. Agora eu vou mostrar para vocês uma matéria que sai no Diário Oficial. Mas sabe aquele Diário Oficial bem escondidinho lá embaixo do município? Eu vou ter que mostrar para vocês. Coloca o Diário Oficial para nós aqui, ó. Só para vocês terem noção. Esse Diário Oficial é de sábado. O que eu quero está nessas duas páginas, por isso que está em duas páginas. Consegue dar um close para mim na data, só para eu mostrar a data. Eu sempre friso isso, que é Diário Oficial, a data. Está aqui, ó. Eu ainda não estou conseguindo ler, porque acho que eu estou ruim de vista. 13 de junho, está aqui, ó. Sexta-feira, 13 de junho. Perfeito? Fecha o Diário Oficial agora. Nós vamos ver aqui, ó, essa partezinha aqui, ó. Cancelamento de dispensa de licitação. Cancelamento de dispensa de licitação. Ou seja, fizeram uma licitação para comprar algo de uma empresa. Fizeram algo para comprar de uma empresa. Programa de aprendizagem profissional técnico. Lembra quando eu falei que eles faziam orçamento e colocavam milhões para fazer curso de propaganda de aprendizagem profissional? Aqui nesse caso, do SAMAI. Deixa o Diário Oficial inteiro agora, por favor. Eu vou ler, porque é absurdo. Quero até mostrar para vocês que é muito absurdo o que fizeram. É uma coisa que não dá para acreditar que eles colocaram aí dentro, está no Diário Oficial. Mas eu vou ler. Me permita que está no meu celular. Lembra que eu falei para vocês, cancelamento, dispensa de licitação? Dispensa de licitação número 11 de 2025. Eu não vou mostrar para vocês, mas aqui embaixo, ó, bem aqui assim, ó, está escrito SAMAI. Isso é do SAMAI. Essa dispensa de licitação aqui é do SAMAI. Tanto que quem assina isso é o superintendente do SAMAI, Davi Zaia. Só para vocês saberem que a dispensa de licitação é do SAMAI. Mas esse é o texto que me chama muito a atenção. Vamos ver, para a gente entender junto. Está dentro da publicação. Sendo que, durante a execução da montagem de dispensa, a possível contratada, olha esse termo, a possível contratada foi mudando questões importantes com determinadas taxas e exigências contratuais, não compactuando com o interesse da administração. Vamos ler agora sobre outra prisma para vocês entenderem. Sendo que durante a execução da montagem da dispensa, ou seja, a empresa participou da montagem da dispensa, eles já sabiam qual era a empresa que ia
ganhar isso, eles já chamaram a empresa e falaram assim, fala para nós o que vocês querem que coloque na despensa. Sendo que, durante a execução da montagem da despensa, a possível contratada, ou seja, eles já sabiam qual era a empresa que ia ganhar. A possível contratada foi mudando questões importantes. Ó, vocês vão me contratar, mas põe isso. Quer dizer, ela disse o que ela queria que tivesse lá. Aonde está a imparcialidade da concorrência? Porque eles já estavam conversando com a possível contratada. Ou melhor, eles já sabiam qual era a empresa contratada. Com determinadas taxas e exigências contratuais. A empresa exigia o que era para colocar lá dentro. Olha o absurdo dos absurdos. E isso eles colocam em diário oficial no sábado, em uma edição extra, não é no diário oficial de sábado, é numa edição extra, justamente lá no cantinho, quando eu falo para vocês que eles publicam logo depois, para não mostrarem a barbaridade que está lá dentro. E detalhe, e aí depois a gente começa a olhar a empresa que estava dentro dessa licitação. Aí nós começamos a olhar a empresa que estava dentro dessa licitação. Vocês acham que tinha algum assessor de vereador nela? Estou perguntando. Vocês acham que o assessor de algum vereador estava nessa licitação? É só pegar o computadorzinho e fazer assim, pesquisar. Aqui está uma assinatura dizendo o seguinte. Engana que eu gosto. Por isso que eu falo para vocês, nós estamos de olho e sabem que essas barbaridades aqui iam passar se não soubessem que nós estamos de olho, viu? Só para vocês saberem. E que nós estamos olhando o Diário Oficial. E agora eu falo para vocês, fazer um empréstimo de 120 milhões para construir uma ponte em Mogi Guaçu, sendo que não conseguiram administrar o dinheiro da cidade e está numa situação periclitante. Vamos fazer um movimento contra esse empréstimo de 120 milhões. Isso é um absurdo. E assim vamos encerrar o jornal de hoje. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela recepção que eu tive na data de ontem e hoje pela manhã pelos nossos telespectadores, quando nos encontram, sempre vêm nos procurar e nos abraçar. Tami, eu não esqueci de você, vou fazer uma homenagem especial, pelos 3 anos do seu trabalho que você faz aqui na cidade de Mogi Guaçu. Então, no jornal de hoje, eu não coloquei a sua matéria, mas nós vamos fazer um especial mostrando o seu trabalho e também, como você sabe, vou fazer um especial junto com o seu, lembrando nosso grandiosíssimo diretor da TV, Daniel, que sempre esteve conosco, inclusive no dia da sua primeira gravação, logo que você começou o seu trabalho aí. Não esqueça, até amanhã, um grande e forte abraço, que Deus os ilumine e os abençoe.